procedente é a questão prejudicial, tá? Ó, deixa eu escrever aqui. É porque ela é pré-judicial. Antes do juiz exercer o seu juízo de mérito, esse judicial de juízo de mérito, antes dele exercer o juízo de mérito, ele tem que solucionar a questão. Então a questão prejudicial vai dizer se o juiz... Não, desculpa. Vai dizer como o juiz enfrenta o mérito. Como que o juiz enfrenta o mérito? Ele enfrenta para julgar procedente, improcedente ou parcialmente procedente, tá? Então a questão prejudicial é a que diz como o juiz enfrenta o mérito. Ele vai enfrentar o mérito, mas ele vai enfrentar de que modo? Esse de que modo é a solução da questão prejudicial que vai dizer, tá? Então surge no curso do processo uma relação jurídica cuja existência ou inexistência dessa relação jurídica vai depender a concessão ou não do mérito. Deu para entender? Até aqui? Depois com calma vocês revejam lá na internet essa aula, volta lá quantas vezes for necessário, mas se tiver dúvida tira agora. A preliminar é mais simples. Mesma ideia, preliminar. Preliminar não com preliminar falado com sotaque mais nordestino. Pré, antes. Liminar o que mesmo? Início. É antes de iniciar o próprio processo de apreciação. Essa daqui vai dizer, na verdade, se o juiz enfrenta o mérito. Vamos lá, se o juiz enfrenta o mérito. Eu entro com uma ação contra o... Eu contei para vocês que uma vez, quando eu estava no núcleo de prática jurídica, ainda aluno, eu recebi fui atender lá na Samambaia, como é que a gente chama lá, assistido. O nome dele era Fábio Júnior Júnior. Não falei para vocês, não. O nome dele era Fábio Júnior Júnior. Ele era filho do Fábio Júnior, que não é o Fábio Júnior, né? Claro. Alguém que a mãe deu o nome de Fábio Júnior da Silva, e esse era Fábio Júnior da Silva Júnior, alguma coisa assim. Vamos supor, Fábio Júnior era nome composto. Essas homenagens, né, que o pessoal mais pobre gosta de fazer de vez em quando, né? Aquele Odivan, que era da seleção brasileira, jogador de futebol, é por causa da música do Roberto Carlos que chama Odivan. Odivan. Ela gostava da música, deu o nome do filho de Odivan. Odivan, vem cá, menino, larga esse negócio. Teve um outro que eu atendi lá que chamava Jorge Washington. Jorge, assim. Não, na verdade era isso aqui. Aí falou, olha, essa parte aqui tá lá fora para falar com o senhor. Eu falei, manda ele entrar. Aí quando ele entrou, mulato. Aí eu olhava, eu já tinha feito petição, analisado um monte de coisa. Aí eu olhava para ele e falei, você tem algum parente descendente de japonês, com a família? E tentando olhar. Ele falou, não. Eu falei, mas por que esse nome Oshito? Ele falou, não é Oshito não, doutor, é Washington. É porque é homenagem ao presidente dos Estados Unidos. É o George Washington. Então, isso é muito comum, muito comum. Mas é engraçado, né? Porque o pessoal faz com as grafias mais loucas, né? E aí é o seguinte, vamos supor que eu processo o Fábio Júnior cantor. Chega lá, eu tenho que processar o Fábio Júnior, eu vejo lá que ele quer processar o Fábio Júnior e processo o Fábio Júnior cantor. Quando ele chega lá, ele só diz, olha só, esse Fábio Júnior não sou eu, aqui está falando de Fábio Júnior Júnior. O que o Fábio Júnior está alegando na contestação dele? Isso ele vai alegar numa preliminar. Ele vai dizer, ó, senhor juiz, antes de tudo, não sou eu sou parte ilegítima para figurar nessa ação. Eu só sou homônimo desse cara, nunca vi esse autor na vida, não tem nada a ver com essa história. Então, uma preliminar de ilegitimidade eu estou falando aqui. Um outro exemplo, mais curto. Você entra com uma ação, o réu pega a contestação dele e diz o seguinte, senhor juiz,
Muito interessante a inicial, os termos utilizados pelo nobre causídico da parte ex-adversa. Só há um problema. Essa questão já foi enfrentada em juízo e transitou em julgado conforme comprovam os documentos em anexo. Eu estou abrindo uma preliminar de coisa julgada. Coisa julgada. Né? A questão já foi julgada, já foi enfrentada e já transitou em julgado. Pode ser julgado de novo, mérito? Não. Então eu estou dizendo, senhor juiz, já foi enfrentado, coisa julgada. Abram o artigo 301 do CPC. Aliás, o 300. 300 diz assim: compete ao réu, na contestação, não é isso? Alegar toda a matéria de defesa, não é isso? Compete ao réu, na contestação, alegar toda a matéria de defesa. Então, isso é muito importante. Mesmo nessas duas hipóteses que eu dei aqui, ilegitimidade e coisa julgada, eu tenho que dizer, senhor juiz, coisa julgada. Mas caso Vossa Excelência não reconheça a coisa julgada, e aí eu me defendo, porque o 300 está dizendo que eu tenho que trazer toda a matéria de defesa. A única oportunidade que eu tenho para me defender é na contestação, tá? Você falou? O princípio da eventualidade que você fala? É de que num único momento, né? Agora olha o 301. O que ele diz? Compete, porém, antes de discutir o mérito, alegar. Então, eu estou falando que traz a matéria toda de defesa, ou seja, defesa de mérito, mas o 301 diz, compete ao réu, né? Compete-lhe, porém, antes de adentrar o mérito, alegar. E aí a gente vem, olha o tamanho do rol. São exemplos de preliminares de contestação. Então, essa questão preliminar é a que diz se o juiz enfrenta o mérito ou não. Se o juiz acolhe a preliminar, e é verdade, a parte é ilegítima, ele vai enfrentar o mérito? Não, ele vai extinguir o processo em resolução de mérito. Se ele rejeita a preliminar, é parte legítima sim, ele vai enfrentar o mérito, ok? Então, aí no 301 a gente tem o quê? Como questão preliminar, que cabe a ele alegar inépcia da inicial, falta de condições da ação, coisa julgada, conexão, litispendência, e aí assim por diante. Todas essas hipóteses são exemplos de questões preliminares que devem vir na contestação, tá? Como preliminar. Então, olha só, duas observações. Primeira, esse rol não é taxativo, é um rol exemplificativo. Esse rol é exemplificativo. Você pode ter várias outras questões preliminares, ok? Primeira observação. A segunda observação, como o 300 diz que o único momento que eu tenho para fazer essa defesa é na contestação, eu não posso deixar de apresentar a defesa de mérito. Eu não posso deixar de me defender impugnando o pedido do autor, refutando os fatos. Por quê? Porque senão vai precluir o meu direito de resposta. Eu não posso... Eu tive um caso, vocês não acreditam, esse é o sonho de todo advogado. Ele só não deu muito certo porque o cliente não me pagou, até hoje. Isso foi em 2003, 2004. Eu tenho uma execução contra ele, até hoje essa execução ainda não consegui achar bens dele para penhorar, porque ele foi mais malandro. Era o seguinte, ele tem uma empresa que ele arrendou o Porto Público de Manaus por 13 anos. Então, por 13 anos ele administra o Porto de Manaus. E aí, tá aqui o Rio, tá aqui o Porto de Manaus. Um camarada abre um porto privado aqui, é dono dessa terra e abre um porto privado aqui. Diferença de porto privado para porto público é a mesma de aeroporto privado para aeroporto público. Se você tem uma fazenda, você pode ter uma pista de pouso lá para o seu aviãozinho que você gosta de pilotar, você vai para sua fazenda nele, você pode chamar seus amigos, deixar eles pousarem ali.